Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores. Lisboa está a envelhecer e, ao mesmo tempo, está a esvaziar-se. A nossa cidade tem perdido muita população nas últimas décadas, em muitos bairros de Lisboa, dos bairros históricos a todas as freguesias. Hoje vivem menos pessoas na nossa cidade e quem vive na nossa cidade está mais envelhecido. E muitos destes idosos estão sozinhos, vivem sozinhos porque os seus netos, os seus filhos foram obrigados a sair da cidade devido aos problemas que todos conhecemos, à enorme crise na habitação que atualmente existe. A habitação deixou de ser acessível, o custo de vida aumentou e as redes de vizinhança que durante tantos anos apoiaram os mais velhos foram-se desfazendo. E a solidão não é um problema apenas individual, é um problema social, é um problema de saúde pública e é, acima de tudo, um problema político da cidade de Lisboa. Por isso, o Partido Socialista acompanha a recomendação do PAN, partilhando das mesmas preocupações e anseios coletivos de uma cidade que deve ser para todos. Uma cidade que consiga dar resposta em todos os momentos da vida dos lisboetas, que consiga crescer com as famílias e cuidar das pessoas que mais precisam. E por isso, obviamente, saudamos também o Dia dos Avós e o seu papel nuclear em todas as famílias, em todas as diferentes formas de amor, de afeto, de aceitação e de solidariedade. Ao longo das últimas décadas foram constituídas respostas muito relevantes graças ao trabalho conjunto do município, das juntas de freguesia, de todas as juntas de freguesia, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que neste aspecto desempenha um papel absolutamente essencial, das IPSS, das paróquias, da rede social e de milhares de técnicos e voluntários que diariamente acompanham quem mais precisa. E um bom exemplo desse apoio, já aqui referido a miúdo, é o projeto Radar, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que nasceu de uma visão simples, mas profundamente transformadora. Nenhuma pessoa idosa deve envelhecer sozinha, sem que alguém dê por isso. O cuidado, responsabilidade, rede de apoio e solidariedade coletiva foram as principais armas contra o isolamento, a insegurança e solidão dos nossos idosos. E hoje o projeto Radar já apoia mais de 41 mil pessoas na nossa cidade. Importa reconhecer igualmente o papel muito importante de diagnóstico e apoio permanente que é feito pelas juntas de freguesia, pelas 24 juntas de freguesia. São as juntas de freguesia que conhecem os bairros, que batem diariamente às portas, que identificam quem precisa de apoio antes de qualquer estatística ao fazer. E é esta política de proximidade que faz a diferença. Infelizmente, também é aqui que encontramos uma das maiores fragilidades do atual Executivo camarário. Veja-se o exemplo do Plano Lisboa 65+, e a este propósito, uma auditoria recente do Tribunal de Contas que concluiu que o programa teve uma utilização muito inferior ao esperado, revelou níveis reduzidos de execução em áreas como as teleconsultas e não demonstrou um valor acrescentado significativo face às respostas já existentes. O Tribunal de Contas considerou este plano, o Plano Lisboa 65+, redundante e ineficiente. E também, senhoras e senhores deputados, continuamos sem compreender o atraso ou a falta de concretização de equipamentos fundamentais de proximidade e de equipamentos essenciais para a qualidade de vida dos nossos idosos, como os centros intergeracionais. Onde é que está o Centro Intergeracional da Ajuda? E está aqui o Presidente da Junta de Freguesia da Ajuda. Quem perde com estes atrasos ou desistências são precisamente os idosos. São as pessoas mais vulneráveis da nossa cidade e que precisam destas respostas articuladas e de proximidade. Senhoras e senhores deputados, uma cidade amiga das pessoas idosas mede-se pela capacidade de garantir que elas continuam a poder viver no seu bairro. Mede-se pela possibilidade de aceder a cuidados de saúde,
Mede-se pela existência de transportes, de espaço público acessível, de habitação digna e de uma rede comunitária que combate a solidão antes que ela se transforme em abandono. E a este propósito, e sendo eu da Freguesia dos Olivais, permitam-me referir uma situação que afeta centenas e centenas de idosos na Freguesia dos Olivais, mas que é transversal a muitos outros bairros da cidade de Lisboa, que são as muitas pessoas que residem, os idosos, em prédios de terceiros e quartos andares sem elevador e que há muitos anos vivem presas nas suas casas. E muitos destes prédios têm uma gênese pública, seja municipal, seja do Estado Central, através do IRU. É necessária uma resposta para dar qualidade de vida a estas pessoas que estão presas nas suas habitações. Mas não são só críticas. Saudamos a recente criação do Conselho Municipal para a Pessoa Idosa. Um instrumento importante para reforçar a participação e dar voz às pessoas mais velhas na definição de políticas municipais. Mas um conselho só terá utilidade se for acompanhado de investimento, de metas concretas e de execução. Para terminar, o Partido Socialista acredita numa Lisboa que valoriza quem a construiu. Uma Lisboa onde o envelhecimento não seja sinónimo de isolamento, porque uma cidade que expulsa as famílias acaba por condenar demasiados idosos à solidão. Mas uma cidade que investe na comunidade, nas redes de apoio, no cuidado, na saúde, na habitação, nas respostas públicas de proximidade e na coesão social, com melhoria da qualidade de vida das pessoas, tanto nas freguesias como no município, é uma cidade que protege a sua memória coletiva e constrói um futuro melhor para todos, por igual. É essa Lisboa que o Partido Socialista continua a defender, defende hoje e defenderá sempre. Obrigado.